gente vai abordar, e eu queria que os amigos e os telespectadores acompanhassem, foi a repercussão, né, da operação de mais uma operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã de hoje, que é a terceira fase da Operação Topic, que investiga fraude na licitação do transporte escolar. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Teresina e Brasília. Os detalhes com a repórter Tracy Oliveira. A terceira fase da Operação Topic foi deflagrada nas primeiras horas da manhã. A Polícia Federal realizou as buscas na Secretaria de Educação do Piauí e o alvo da investigação são agentes públicos da alta cúpula da SEDUC. Pelas investigações, agentes públicos teriam se associado a empresários para desviar, no mínimo, 50 milhões de reais de recursos da educação. Com esse dinheiro, seria possível comprar 250 ônibus escolares. E as empresas envolvidas no esquema criminoso seguem com contratos ativos com o governo do estado, que totalizam quase 100 milhões de reais, celebrados em 2019 e 2020. São contratos com valores superfaturados e com execução precária ao longo da prestação dos serviços. De modo que a nossa intenção com estas buscas é ratificar a tese de corrupção que nós temos. A tese de fraude em licitações já foi comprovada, tanto pela análise de material apreendido, quanto pelas análises dos processos licitatórios feitas pela CGU. Enfim, nós já temos provas significativas e o nosso interesse em fazer a busca é para colher mais algum elemento que torne, acima de qualquer suspeita, as nossas conclusões. Os recursos públicos desviados foram obtidos por meio dos pagamentos superfaturados em contratos de transporte escolar, em um esquema de consórcio criminoso que forjava a concorrência e as empresas sempre ganhadoras das licitações desviavam os valores com a ajuda dos servidores públicos. No primeiro momento, o prejuízo inicial por conta dessa desclassificação envolvida seria em torno de 3 milhões de reais em relação aos recursos públicos do PENAT e do Fundeb, que já foram comentados aqui pelos colegas delegados. E a partir da coleta de material apreendido na primeira e na segunda etapa, nós acabamos identificando que o prejuízo, na realidade, era muito superior àquele identificado inicialmente, e até agora já estão evidenciados 51 milhões e 300 mil reais, aproximadamente, em superfaturamento na prestação dos serviços de transporte escolar ao governo do estado do Piauí e a diversas prefeituras aqui do estado do Piauí e a prefeitura de Timon, no estado do Maranhão. Devido ao esquema criminoso, o serviço disponibilizado pelas empresas nos municípios do Piauí é precário. Os ônibus usados nas escolas estaduais oferecem riscos aos estudantes. O lucro indevido é gerado a partir da subcontratação parcial ou integral dos serviços de transporte escolar, que de fato, como disse a doutora Mariana, são prestados por terceirizados em condições de total insegurança para os alunos que dependem do transporte escolar da rede pública de transporte. Há notícias de pelo menos 2 acidentes graves com vítima fatal envolvendo crianças que utilizavam esses veículos inadequados subcontratados por empresas investigadas na Operação Topic. Bom, essa operação, né, a terceira fase, né, cumpriu 12, como a gente acompanhou na reportagem, cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, né, em vários domicílios de servidores da Secretaria de Educação. A priori saiu a informação aí que lá no comecinho da manhã, né, que o governador Wellington Dias estava sendo também estava sendo incluído nessa relação de cumprimentos de mandado, né, de busca e apreensão, mas na verdade foi a deputada federal, né, Regiane Dias. Por que, Pedro, o governador não faz parte dessa fase da operação? Porque a operação, nem essa nem as outras, né? Sim. Ela visa realmente a pasta da educação. Os contratos de licitações do transporte escolar. Isso vem lá do começo, do princípio. Aí você diz assim, vê a manchete, federal na casa do governador, porque ele é casado com a deputada. Casado com a deputada. Então, a Rosa Weber, a ministra Rosa Weber,
determinou busca e apreensão na casa da deputada e no gabinete da deputada, bem como no apartamento funcional de Brasília. Mas não tem nada relacionado com o governador, segundo o delegado. O delegado bem foi questão de dizer isso. Até porque os mandados de busca e apreensão foram todos expedidos pela Justiça Federal. Não, né, pelo ministro. Não, na primeira instância. Para ser o governador tinha que ser via STJ, né? Que é a questão do foro de... STF é parlamentar. Privilegiado. É o foro específico dos governadores. Dos governadores, né? STF é parlamentar federal, STJ governadores. Então, o governador está fora disso, dessa operação, segundo o próprio delegado. É isso. E eu acompanhei toda a coletiva, tanto do superintendente da Controladoria Geral da União, como os delegados que participaram da operação. São os seguintes: foram somente para buscar mais subsídios, mais provas, se assim existirem, para dar mais robustez ao inquérito policial. Porque a polícia desconfia e está dizendo aí que as empresas que foram citadas lá no começo continuavam. Tiveram os seus projetos renovados. E quer saber por quê? Qual foi a motivação que levou a isso?